Fala aí, gente, como é que vocês estão? Tudo beleza? Meu nome é Gabriel, eu tô aqui nessa série de vídeos dentro do nosso canal do Debugando-se, mostrando como é que você sai de um simples Hello World no nosso querido C Sharp e vai para uma persistência dos dados dentro do banco de dados da SQL. Desculpe aí que fugiu da cabeça o que eu iria falar. Pois bem, no primeiro vídeo, o que a gente viu? Só recapitulando. A gente viu toda aquela parte de instalação do Visual Studio, então a gente instalou os componentes do Visual Studio, entendeu qual é a diferença do Community, do Professional e do Enterprise, entendeu como é que a plataforma do .NET se conversa com as demais plataformas e como ela tem essa interação muito rica entre todos os ambientes de desenvolvimento. Então a gente entendeu um pouco mais sobre a IDE do Visual Studio, que é a IDE que a gente vai utilizar durante esse curso. Lá naquele primeiro vídeo, eu tinha comentado com vocês que a gente provavelmente iria instalar o SQL Server também naquele vídeo. Mas dado o tamanho que ficou o vídeo, por estar se estendendo demais, eu decidi dividir em duas partes. Então aquela é a primeira parte, que a gente tem a instalação do Visual Studio, e essa daqui é a nossa segunda parte, que a gente tem o SQL Server. Bom, vamos para a instalação da SQL Server. Vocês podem ver que aqui eu estou no site da Microsoft, que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo para vocês, se vocês quiserem instalar também. Então vocês vão vir aqui, a gente vai ter um breve descritivo do que o SQL está fazendo. Então a gente tem o SQL Server no Azure, no Edge, infraestruturas locais. Então a gente tem vários tipos do SQL. E aí vocês vão se deparar com esse cara aqui. Então a gente tem o SQL Server para desenvolvimento, que aí é uma função dele mais completa, que aí você já pode instalar dentro do servidor, já tem umas configurações a mais para você fazer ali. Então é uma coisa mais avançada nesse desenvolvedor. E a gente tem o Express, que é o cara que a gente vai instalar. O Express ele é uma instalação rápida, fácil de ser feita e que se você já tem um banco ali não muito grande, mas que já é utilizável para sua aplicação. Então a gente vai pegar aqui, vai baixar esse cara. Cliquei, baixou até 2. Vocês vão executar, vocês viram, é rapidinho para estar baixando. Então vai permitir aqui. O Norton já está olhando o cara. E aí, o que a gente vai fazer? Vai instalar personalizado? Personalizado é para um cara que você quer instalar e quer mudar algumas funções, algumas configurações que já vem ali como padrão para ele. Não recomendo fazer isso, principalmente se você não tem experiência na ferramenta. Instala o básico, faz pelo que já vem configurado padrão, sente como é que é o servidor, vê como é que funciona as coisas ali dentro, depois começa a pesquisa, vai fazendo algumas coisas mais personalizadas que você quiser dentro do seu servidor SQL. Então a gente tem o personalizado, tem o da mídia, que a gente pode baixar mídias do SQL Server e instalar ele aqui. E o que a gente vai fazer, que é o básico. Vamos instalar o básico. Aqui termos de segurança, vende a alma, mas não sabe, ninguém lê esse cara. Aqui é onde ele vai fazer a instalação padrão do seu SQL. Vocês podem ver que aqui ó, ele não é muito grande, 282 MB, então só instalar. Aí vamos aguardar uns minutinhos, ele vai estar instalando, não é muito pesado, por isso é uma edição Express e tal. Ali já está fazendo a instalação, daqui a pouco ele já termina. Bom, vamos fazer o seguinte, eu acho que vai demorar uns minutinhos, pelo menos uns 5 minutinhos ele vai estar demorando para instalar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pausar a gravação aqui, vou fazer um corte e assim que ele instalar eu já retorno. Apesar que eu acho que ele já está indo. Vamos ver. Eu acho que ele está escutando que eu tô querendo cortar o vídeo. Vamos, meu filho, vai. O pessoal não tem o dia inteiro, o pessoal é ocupado. Todo mundo é ocupado. Bom, aproveitar o tempo aqui, eu queria ver com vocês.
vão me dando feedback nos vídeos, se é isso mesmo que vocês querem, se eu estou indo pelo caminho certo, se precisa mudar alguma coisa, o que precisa fazer, o que não precisa fazer, o que vocês estão achando do canal. Queria escutar esse feedback de vocês, até para orientar como é que eu vou no canal, se eu continuo com esses vídeos mais técnicos, digamos assim, ou se eu faço coisas mais superficiais e menos teóricas, menos técnicas, né? Porque às vezes vocês não querem ver a instalação, querem ver alguma coisa mais prático, né? Mas esse aqui é o caminho, Para você começar numa linguagem, você tem que começar por algum lugar e sempre não é o mais legal. A instalação, essas partes aqui são as mais chatas, mas depois vai melhorando. A hora que você vê rodando é a parte mais legal. Enquanto isso, vamos dar uma outra olhada aqui no site, vamos ver se a gente acha alguma coisa de interessante. Ó, a gente tem uma SQL para o Windows, para o Linux, uma imagem para você escalar no Docker, com o Docker, né? 2012 já perdeu suporte da SQL Server, então quem tem servidor 2012 já atualiza. A Microsoft é muito boa nesse quesito de colocar notícias, né, a respeito das suas ferramentas, de tudo que está acontecendo. Ela dá um suporte muito bacana para a comunidade. Isso é uma parte que eu admiro na Microsoft. Bom, ele está instalando, está finalizando. A gente vai guardar um pouquinho. Vou pausar aqui, a hora que ele terminar eu volto com vocês. Ih, não tem como pausar, ferrou. Eu tenho que cortar, eu corto depois. Vamos deixar rodar. Deixa rodar. Beleza, terminando aqui a instalação. E aí vocês podem ver que ele, depois de ter terminado, ele já deu uma cadeia de conexão. O que seria esse cara? Esse cara, basicamente, é a nossa connection screen. É o que a gente vai usar lá dentro da nossa aplicação C# para conectar no nosso banco de dados. Então o que vocês vão fazer? Vão pegar esse cara aqui. Vem aqui, ó, um bloco de notas, simples. Guarda esse cara. Copia e guarda esse cara. E aí depois a gente vai trabalhar com ele. Então eu vou jogar aqui na minha área de trabalho. E eu vou colocar aqui connection screen. Beleza? Esse cara aqui vai ser minha connection screen. Vocês podem ver que ele deu aqui conectar agora, personalizar, fechar ou instalar o SSMS. O que é o SSMS? Eu vou falar para vocês clicarem aqui, enquanto a gente vai instalando eu vou explicar para vocês. Então você vem instalar, ele vai te direcionar para esse local. E aí você vai vir aqui, ó, Free Download for SQL Server Management Studio SSMS. Então você vai baixar a última versão. Esse cara aqui é a nossa IDE do SQL. Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer uma telinha amigável para que a gente interaja com as tabelas. Se vocês quiserem, tem como fazer a interação com as tabelas por meio de prompt de comando. Só que é muito mais complicado, complexo de ser feito e muitas das vezes também não dá certo. Então eu aconselho instalar o SSMS. É uma ferramenta local, é uma ferramenta padrão da Microsoft, então ela é homologada pela Microsoft, está tudo certinho, não tem nenhum perigo, nenhum risco. E ela também é leve, ela não é muito pesada de ser rodada. Então você consegue fazer toda a parte de proc, toda a parte de view, toda a parte de select, de insert, de create. Então tudo isso você consegue fazer dentro dessa ferramenta. Ela é uma IDE do SQL. Ela vai instalar aqui, vocês vão ver que ela vai demorar menos que o servidor.
Enquanto isso, vamos dar uma olhada nos serviços que estão rodando. Que aí vocês vão ver que o nosso servidor já está rodando aqui, provavelmente. Então, a gente tem SQL Server Express, tá vendo aqui? Você pode ver que aqui já são os 4 serviços que compõem o nosso servidor. Ah, mas Gabriel, o que cada um faz? Vamos lá então. Esse cara, o SQL Server, SQL Express, é o que vai cuidar de manter o nosso servidor no ar. Então ele vai manter basicamente o servidor no ar. Ele não vai deixar cair, vai deixar com que a conexão dele esteja lá em cima, para que a gente consiga conectar com o nosso SSMS ou com as demais aplicações. Então, se esse cara aqui estiver parado, ele é preocupante. Você tem que iniciar, tem que ver o que está acontecendo. É o que você precisa cuidar, ter mais cuidado. Esse cara também é um pouco preocupante dependendo do que você tem nele. O SQL Server Agent, ele vai cuidar do que a gente chama de... me fugiu o nome da cabeça agora. É o que a gente chama de jobs. Os jobs, eles são rotinas pré-agendadas dentro do nosso SQL que vão fazer determinadas ações dentro da SQL. Ou seja, normalmente o que a gente coloca dentro dos agents? A gente coloca backups. Então a nossa rotina de backup diário normalmente é um agent que vai executar, porque a gente não vai ficar lá dando F5 ou executando a proc meia-noite para fazer esse backup diário. Então normalmente você coloca ele dentro de um agent. O SQL Server Browser. O SQL Server Browser, ele nada mais é do que quando você for conectar, eu vou mostrar já no SSMS, você consegue pesquisar pelo nome do seu servidor. E é esse cara que faz isso. Sem ele, você não consegue fazer a pesquisa pelo nome do servidor. Você não consegue que ele seja listado ali naquele drop-down list do SSMS. E o SQL Server SAP Service, eu não sei o que faz. Vocês vão ter que pesquisar. Não, brincadeira, mas eu não sei o que faz. A gente depois pode dar uma pesquisada e eu posso trazer essa informação aqui para vocês. Mas feito tudo isso, tranquilo, a gente vai vir aqui. Provavelmente já vai ter terminado, ó, está terminando, está bem no finalzinho. A gente vai aguardar, fechou, terminou. Então a gente pode dar um close. E agora a gente vai abrir o nosso SSMS. Então você vai vir aqui, vai digitar SSMS. Aqui ele já apareceu para você, tá vendo? SQL Server Management Studio 19. Então você vai abrir ele. A gente tem aqui carinha dele, ele tá abrindo. Não é muito pesado, então sua máquina provavelmente qualquer máquina vai rodar. E aí, tá vendo? Aqui a gente já tem o primeiro daqueles serviços agindo, que é o browser. Tá vendo? O browser ele já conseguiu listar para mim que eu tenho dentro da minha máquina esse servidor. Ou que eu tenho dentro da minha rede esse servidor, que é o desktop. Aqui tem o nome do meu desktop, SQL Express. Então a gente consegue vir aqui com o Windows Authenticate, porque ele já cria por padrão o nosso usuário para se autenticar pelo Windows Authenticate. Então a gente vem Windows Authenticate, dá um connect, ele já vai conectar. E aí a gente já tem a nossa hierarquia aqui do banco de dados. Então a gente tem os nossos databases, que são nossos bancos de dados, tá vendo? A gente não tem nenhum aqui, tem só os dos sistemas. A gente tem security, que são as seguranças, onde a gente vai ter os usuários, as roles, que são os grupos de usuários, credenciais. Então a gente tem tudo aqui. Os server objects, que a gente tem os links de server, as triggers, os backups. Replication, que a gente pode fazer replicação de servidor. Management, que a gente consegue manusear políticas de controle. E os eventos, que a gente consegue ter relatórios aqui dentro do nosso SQL. Por que não está aqui o agent, apesar do serviço estar lá? A gente precisa vir dentro do nosso SQL e habilitar ele. Eu não vou fazer isso agora, porque o vídeo novamente já está ficando comprido demais. Mas no próximo vídeo eu prometo, eu trago como é que faz essa ativação do agent, ou no vídeo mais oportuno para a gente dar uma olhada nesse cara. Mas como a gente não vai utilizar durante o curso, eu peço para vocês que não se preocupem com esse cara agora. Então o que a gente vai vir? A gente vai vir criar um novo banco de dados. Então você vai vir aqui, Create New Database.
Aqui, vocês podem ver que a gente tem o tamanho do banco de dados, o limite que ele pode aumentar, e aqui você tem o nome do arquivo que ele vai ficar. Então ele vai ficar aqui nesse caminho. Então mssql/data. Então é onde a gente pode depois pegar esse banco de dados e dar um restore e usar em algum outro lugar. Restore, só para quem não conhece, é um termo que a gente pega um banco de dados e copia todos os dados que estão nele para outro banco de dados. Então a gente faz tipo um clone. Então o que a gente faz? A gente fez um backup do banco de dados original e fez um restore nessa cópia. A gente não consegue vir aqui automaticamente da Ctrl+C, Ctrl+V. A gente faz esse caminho. Aqui você tem as opções. Eu aconselho ninguém mexer nisso aqui, porque vem por padrão, não precisa, não tem muito segredo, não tem o que mexer aqui. Então, vamos no geral. Então, vamos aqui, ó, escrever o nome do nosso banco de dados. Vou colocar o nome do canal, Debugando-se. E aí a gente tem o banco de dados Debugando-se, que vai ser o cara onde vai conter as nossas tabelas. Feito isso, rapidinho, ele já criou. Você consegue ter a visão dele aqui. A gente tem o nosso banco. E aí ele já cria toda a hierarquia dentro do nosso banco de dados. Então a gente tem os diagramas do banco. A gente tem os diagramas do banco, basicamente, que ele vai relacionar as suas tabelas que você tem aqui dentro. A gente tem as tabelas. A gente tem as views que vão ser criadas. Os recursos externos, porque o SQL Server, por padrão, a partir de 2020, 2018, não, 2016, ele tem conexão com fontes externas de dados. Então eu posso conectar com um dado na nuvem e trazer aqui para o nosso banco de dados. A gente tem os programmabilities, que aí a gente vai ter as nossas storage procedures, nossas functions, os triggers, tudo que a gente vai fazer aqui. A gente tem a query store, que a gente pode armazenar consultas e demais coisas. O storage, a segurança do banco de dados, porque dentro do SQL a gente tem hierarquia de login por usuário no servidor e a gente tem hierarquia de login, usuário e grupo dentro do banco de dados. Então não é qualquer usuário que entra no servidor que vai estar entrando dentro do banco de dados. Então a gente tem essa múltipla camada de proteção de segurança. Bom, onde a gente vai trabalhar mais? A gente criou o banco e a gente fez a tabela. A gente vai trabalhar mais nesses dois caras. Então, aqui em tabelas, eu vou criar uma tabelinha rápida só para vocês verem como é que é simples o funcionamento dessa CMS. Você vem aqui, vai criar novo, tabela. E aqui vocês podem ver que ele já nos dá o hub gráfico de como criar uma tabela. Então você pode vir aqui, então vou criar uma coluna escrito nome, o tipo de data. A gente tem todos esses tipos de datas aqui dentro do SQL. E aí vocês não precisam se preocupar também de ficar guardando cada uma. Vocês vão guardar à medida que forem usar. Mas assim, as que a gente mais usa são o nvarchar, que no caso pode ser o varchar, né? Só também, varchar. A gente usa mais o varchar, o int, normal, int, big int, float e datetime, small datetime a gente já é o que a gente mais usa. O restante a gente usa pouco, char, essas coisas, binary, bit você usa bastante até para falso ou verdadeiro dentro do banco, mas os demais a gente usa mais varchar ou int, que são os tipos de dados que dão menos problemas. Então, vocês podem ver que eu coloquei um tipo varchar, porque é uma coluna de nome, né? E aí a gente tem varchar 50. O que seria varchar 50? 50 é o tamanho dos caracteres, então é o tamanho da palavra que a gente vai colocar lá. Então eu coloquei que a palavra que vai no nome aqui da coluna, o máximo que ela tem é de 50 caracteres. Mas eu vou mudar aqui para 30, porque eu não vou colocar um nome muito grande, 30 normalmente é suficiente. Caso tenha nomes demasiados, a gente coloca 50, mas é muito difícil ter esse tamanho de nome. Aí a gente tem aqui a coluna allow nulls, é se você vai permitir que seja nulo ou não. Então a gente vai desflegar esse cara porque eu não quero que seja nulo, eu quero que todos da minha tabela tenham uma coluna nome com preenchimento obrigatório.
E aí tem as demais opções aqui que a gente vai desbravando quando a gente for fazer o nosso conjunto de tabelas aqui dentro do banco que vai suportar a nossa aplicação. Então aqui você pode ver que não está salvo. Então o que você vai fazer? Você dá um Ctrl S e aqui ele vai te pedir o nome da tabela. Então eu vou colocar o nome da tabela de TB nomes. Pode colocar a padronização que você quiser. Eu costumo colocar TB underline e o que é a tabela. TB de tabela e underline o que ela significa. Até para ficar mais fácil quando eu for me achar lá dentro do código. Então você pode dar um Enter. Sua tabela está criada, mas você vai reparar aqui do lado que ele ainda não vai estar aparecendo. O que fazer nesse caso? Você vem aqui, você vai dar um refresh no seu banco e aí você vai ver que ele já apareceu aqui. Então você tem a sua tabela TB Nomes. Tendo a sua tabela TB Nomes em mãos, você vem aqui no banco, botão direito, New Query, ou você pode vir aqui em cima, New Query. Aconselho que vocês sempre olhem aqui nesse cara também, porque esse cara ele vai mostrar qual é o banco de dados que você está conectado. Então certifica sempre que você está conectado no banco de dados que você realmente quer fazer a consulta. Então eu estou no banco de dados debugando-se, estou fazendo uma query, e aí o que eu vou fazer? Eu vou inserir um nome naquela minha tabela. Então o que você pode fazer? Insert into, aqui já vem SQL. Então a gente tem a tabela TB nomes. Você pode ver que a ideia já vai ajudando você a colocar. E aí você vem aqui, ó, values, e aí você coloca o nome que você quer inserir na tabela. Então eu vou colocar o meu, né, Gabriel, e aí a gente vai inserir. E aí aqui você pode vir em executar ou você pode dar um F5. Deu um F5, ele já mostrou que uma linha foi afetada, que no caso foi uma linha de inserção. E aí, feito isso, eu posso fazer um select tudo from TB nomes. Feito isso, eu consigo ter a noção que eu tenho agora uma linha lá com o nome Gabriel dentro da minha tabela nomes. Beleza, pessoal? Esse aqui foi o funcionamento básico do banco de dados, simples de instalar, sem nenhum segredo. A gente vai depois desbravar, não fique preocupado, a gente vai ver o que cada função daqui desse banco faz, como criar uma tabela certinha, como estruturar ela, como estruturar uma proc, como fazer uma view, tudo para o nosso sistema. A gente vai desbravando passo a passo. Mas fiquem sossegados, não criamos cânico, eu sei que é muita coisa, eu sei que tem muita coisa na tela, muito elemento na tela, mas tranquilo, na paz, com aulinhas de boas, a gente consegue desbravar esse cara. Beleza? Muito obrigado, gente, por ter assistido esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa um like, compartilhe com seus amigos e comentem o que vocês querem ver, se está indo no caminho que vocês querem ver, se vocês queriam ver alguma outra coisa. Mesmo que eu não souber, eu vou atrás, eu pesquiso, vejo a tecnologia e trago aqui mais mastigado para vocês de uma maneira mais simples para vocês entenderem. Muito obrigado, gente. Até a próxima.